Estamos com o chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas, o chefe Ivo Faria, para fazermos um balanço do acampamento nacional que terminou em Idanha Nova e agora, depois de desmontar a estrutura ou parte dela, é tempo de análises e fazer balanços. Conto muito para já um balanço provisório deste encontro e vamos já saber se superou a diversos níveis as expectativas iniciais. Vamos, pois, agradecer desde já a sua disponibilidade para esta entrevista aqui na sede nacional do CNE e vamos partir exatamente para um balanço, pedir-lhe um balanço. Antes de mais, já descansou? Muito obrigado. Já descansei um bocadinho. O balanço que fazemos ainda a quente do acampamento e com o calor todo que lá estava, é um balanço francamente positivo. É verdade que nós, quando lançamos o acampamento, e o acampamento foi lançado pela equipa nacional antecessora à minha, o acampamento tinha um conjunto de objetivos. Nós, quando lançamos as nossas atividades, têm sempre objetivos pedagogicamente elaborados para que a atividade seja rica do ponto de vista da aprendizagem dos jovens. E eu penso que os objetivos foram alcançados, foram ultrapassados. É óbvio que haverá sempre aprendizagens também a tomar e há algumas correções a fazer e a tomar nota para que no futuro não tenhamos alguns dos problemas que tivemos e tentar minorá-los. Para quem não conhece muito este género de organização de acampamentos, eventualmente também para os telespectadores que nunca foram escuteiros, o que é que precede uma organização desta dimensão? E vai-me confirmar, se juntou mais de 21 mil escuteiros neste campo. Quais são os preparativos, qual é a logística para ficarmos com uma ideia da organização do encontro? Muito bem. Um acampamento desta magnitude, os acampamentos nacionais do CNE, têm vindo a ocorrer nos últimos 20 anos, de 5 em 5 anos. E ocorrem de 5 em 5 anos por dois motivos. O primeiro é porque a base do escotismo, aquilo que nós mais privilegiamos é a atividade dos nossos jovens localmente. É o seu envolvimento uns com os outros, nas suas comunidades, com as famílias onde eles estão inseridos, que os acolhem, com as instituições que são de cada uma das áreas e das zonas geográficas deles. E, portanto, nós depois temos acampamentos e atividades de núcleo, que são o correspondente, digamos assim, aos arciprestados em muitos locais do nosso país. Depois temos atividades regionais, que correspondem às nossas dioceses, e temos atividades nacionais, como é o caso deste acampamento, e ainda temos atividades internacionais. Portanto, o primeiro objetivo que está por detrás desta diferença, digamos assim, temporal entre um acampamento e o outro, em primeiro lugar, é criar espaço para que o escotismo local, que é a base de tudo isto, possa ser privilegiado e possa ser preponderante. O segundo motivo, e que relaciona com a questão que me colocava, é que um acampamento desta magnitude começa a ser preparado 2 anos antes e só é fechado quase 1 ano depois. E, portanto, estes 3 anos que nos leva a realização de um acampamento nacional, desde que o lançamos até que o fechamos, faz com que seja pouco prático realizarmos um acampamento destes com maior regularidade. Portanto, é um marco na vida de todos nós, desde os mais pequeninos, dos lobitos, até aos mais velhos caminheiros, nos participantes, e também é um marco para todos os adultos que se envolvem de uma forma ou de outra, ou preparando os miúdos para irem ao acampamento, ou preparando o próprio acampamento. É um marco muito significativo que nos consome, no bom sentido, largas semanas, meses de trabalho. Confirma-me que estiveram mais de 21 mil escuteiros ou qual é o número em concreto? Estiveram mais do que 21.500 escuteiros. Dos que estavam acampados éramos mais do que 21.500 e ainda tivemos a oportunidade de ter alguns escuteiros que, não estando a participar no acampamento durante toda aquela semana, participaram nas cerimónias de abertura ou de encerramento e aproveitaram o facto para também marcar a sua presença no acampamento. Portanto, estivemos muito próximos dos 22 mil. Quais foram os momentos que posso eleger como marcantes deste ACANAC 2017? A título muito pessoal, eu elegeria alguns. Eu gostei e marcou-me particularmente
o dia em que sentimos que o campo de facto ganhava forma e se construía. Não foi um dia, foram dois. Os dias em que quer os voluntários que foram para o campo trabalhar chegaram em grande força, quer o dia, que também foram dois, em que os nossos participantes chegaram a campo, acho que é um dia marcante para todos nós. É o dia em que nós vemos o campo a ganhar forma, é o dia em que nós vemos a cidade a construir-se e é aquele momento em que a gente toma consciência de agora é mesmo a sério, já estão aqui os miúdos, portanto é mesmo agora, é mesmo para fazer. Marcou-me profundamente também a dedicação da nossa capela. Foi uma cerimónia relativamente simples e mais ou menos intimista, mas muito marcante para todos nós, que ansiávamos ter uma capela fixa em campo e que agora o campo já a tem. Foi, de facto, um momento que me marcou. Marcou-me, obviamente, a cerimónia de abertura, que foi pontuada com a presença do Sr. Presidente da República e que também se quis associar à alegria que todos os miúdos transbordavam naquele dia e nos outros dias também, mas naquele dia em particular, e que eu acho também emprestaram alguma energia ao Sr. Presidente, que tenho a certeza que voltou para Lisboa com um forte cunho enérgico que os nossos escuteiros lhe deixaram. Houve outro momento que me marcou bastante, que foi o início das atividades dos nossos jovens, as saídas de campo, as movimentações dentro do campo, as idas à barragem, as idas à Idanha ou a Castelo Branco, os caminheiros saírem e espalharem-se pelas 48 freguesias vizinhas. Foi um momento que nos marcou a todos, foi o acampamento de facto está agora na prática a correr. Houve uma cerimónia em particular no campo dos exploradores, que se chamava o Campo da União, que foi a cerimónia em que eles simbolicamente se transformaram em agentes desta transformação que nós queremos para a nossa sustentabilidade do nosso planeta, das nossas comunidades, que foi feita na sexta-feira à noite, já quase no fim do acampamento, e obviamente a cerimónia de encerramento, que começou, na minha perspectiva, com todas as Eucaristias que se foram fazendo desde a manhã de sábado, no campo dos mais velhos, que são os caminheiros. Acho que se fizeram já à tardinha com os mais novos, os lobitos, e depois os exploradores e finalmente os pioneiros, e que depois culminou com a cerimónia mais oficial e com a grande festa que tivemos depois e que nos ajudou a ter a consciência de que, de facto, conseguimos marcar positivamente aqueles 21.500 participantes com a mensagem que o acampamento encerrava. Já sublinhou a visita do Sr. Presidente da República, que de resto esteve no dia inaugural, mas ocorreram outras visitas marcantes. Nós fomos visitados por um número importante de bispos portugueses que também quiseram testemunhar esta comunhão que ao longo de todo o ano e dos anos todos em que nós somos Corpo Nacional de Escutas nos dedicam. Para nós foi muito importante também e gratificante poder contar com o testemunho presencial deles e houve alguns que não podendo estar, obviamente, também nos deixaram mensagens de carinho e de alento para que o acampamento corresse da melhor forma e as suas próprias orações e foi muito importante que conseguíssemos contar com o apoio, mais do que apenas como se fosse uma visita, o apoio participado dos nossos bispos que connosco estiveram, conversaram, interagiram com os miúdos, celebraram em conjunto connosco. Foi muito interessante. Tivemos também, obviamente, alguns parceiros importantes na realização do acampamento e que marcaram presença e com os quais temos a certeza que agora no pós-acampamento será possível aprofundar alguns temas, aprofundar algumas colaborações que serão de certeza frutíferas para a educação dos nossos jovens. Há um momento especial também de celebração na capela, que agora fica instalada para sempre naquele campo, no campo de Idanha. Também com uma imagem especial também de Nossa Senhora, oferecida pelo Santuário de Fátima. Quero-me falar um pouco também deste aspecto que é marcante para todo o acampamento? Sim, com certeza. Na cerimónia de abertura, a oração com que a cerimónia de abertura encerrou foi uma oração mariana
E foi o momento em que nós conseguimos também incendiar, no bom sentido, os nossos jovens, os nossos lobitos, os nossos exploradores e moços, os nossos pioneiros e marinheiros e os nossos caminheiros e companheiros, com a presença, mais do que uma figura, com a presença espiritual de alguém que nós queremos que eles assumam como companheira de caminho. Nós todos os anos vivemos o ano escotista, que começa em setembro, com uma figura que propomos aos nossos jovens e crianças que a usem como modelo de vida, como alguém que com eles caminha muito de perto. E este ano, em agosto, estávamos a caminhar com Pier Giorgio Frassati e a partir agora, daqui a umas semanas, eu diria, a partir do Akanak, daquela cerimónia de abertura, o caminheiro que com eles caminha, ponhamos assim o pleonasmo, é Maria. Precisamente porque queremos que este sim, que esta disponibilidade interior e exterior que Maria sempre revelou, seja algo que inspire e que dê testemunho de um exemplo que nós queremos que os jovens vivam. E, portanto, foi emocionante para todos nós podermos contar com essa imagem que atravessou toda a arena do campo e foi colocar-se precisamente no centro da nossa capela, ao som do cântico da consagração, que de alguma forma ajudou a que todo aquele acampamento se consagrasse também à Virgem Maria e ao seu olhar dedicado e materno, que tenho a certeza que com muito carinho acolheu todos aqueles jovens e espero que continue agora a inspirá-los nesta caminhada que eles continuarão. Já me referiu há pouco, no início da nossa conversa, que vai demorar possivelmente cerca de um ano a estabelecer conclusões mais fechadas e definitivas sobre o balanço deste Akanak. Mas, globalmente, quais são os traços essenciais de balanço do Akanak deste ano? Os traços essenciais, numa avaliação muito pessoal que eu faço, em termos de dinâmica, de simbologia, de mística, dos objetivos e do imaginário com que o acampamento foi construído, todos os nossos acampamentos têm uma história, têm um pano de fundo, que a gente chama imaginário, e que é um dos elementos fundamentais da forma como nós praticamos o escotismo, do nosso método escotista. O imaginário foi todo ele em torno da encíclica de Laudato Si e da necessidade de estarmos mais atentos às necessidades dos outros, às necessidades do mundo que nos rodeia, do nosso planeta também. E, portanto, todos os grupos de jovens e de crianças que estiveram a participar no acampamento, tentámos que eles vivessem um bocadinho mais sensibilizados para tudo isto, para a necessidade de combatermos a fome, para a necessidade de erradicarmos a pobreza, todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, e nós penso que conseguimos impregnar em todos eles esta necessidade de eles serem, de facto, agentes de mudança, agentes de transformação e serem capazes de transformar o mundo a partir daquilo que de mais perto os rodeia, das suas próprias comunidades locais. Obviamente que não conseguimos ser alheios ao número de participantes que tivemos, foi um número recorde, foi um número que dificilmente, diria eu, conseguimos igualar ou ultrapassar. Estamos a falar de um acampamento feito em Portugal, com as condições que nós temos, com o campo que temos e com o tempo e as condições climatéricas que imperam nesta altura do ano e naquele local em particular, e que tinha um custo de participação de 90 euros. Os nossos acampamentos mundiais, e portanto estamos a falar não de um universo de 70 e tal mil escoteiros, que são os portugueses do CNE, mas de um universo de 40 milhões de participantes potenciais, reúnem 35, 40 mil e custam 900 euros. Portanto, nós fizemos um acampamento com um custo e um orçamento de 10%, portanto 90% abaixo de um acampamento de nível mundial, e, no entanto, tivemos um acampamento com um número de participantes equivalente. Obviamente que tivemos que ajustar tudo aquilo que aconteceu a essa mesma realidade. Portanto, pensamos que o acampamento que se conseguiu realizar foi um acampamento inclusivo. Tentamos trazer condições para que ninguém ficasse de fora. Obviamente que não conseguimos acolher todos aqueles que queriam participar, mas mais por pressão logística e de infraestruturas do que de outra natureza.
Para o futuro, obviamente, fica também a necessidade, isto sim, são aprendizagens que fazemos, fica a necessidade de podermos ajustar alguns aspectos, precisamente na parte logística, na parte das infraestruturas, no abastecimento da água, por exemplo, em que houve alguns dias em que tivemos algumas dificuldades que, não pondo em causa o acampamento, nos preocuparam um pouco e que depois, ao longo da semana, foram sendo corrigidas e retificadas. O acampamento, em quase todas as dimensões que teve, desde os abastecimentos, à logística, as infraestruturas, já falei das atividades, a parte do staff, as áreas em que os adultos podiam também descansar um pouco e conviver, as oficinas e workshops, a parte náutica que tivemos a funcionar na barragem, todas as áreas que o acampamento tinha, parece-me a mim que tiveram um sucesso assinalável em termos daquilo que se propôs fazer-se e aquilo que se conseguiu. Os jovens foram para as suas casas muito contentes e felizes. Isso era estampado nos olhos e nas caras de todos eles. Obviamente que há questões que nós temos que afinar e é por causa disso que estes meses que vêm pela frente vão ser os meses em que nós vamos, com muita atenção, ler todas as avaliações que os participantes nos deixaram. Nós tínhamos As caixas umas de caixas sugestões. enormes com sugestões que no último dia insistimos muito para que ninguém saísse de campo, pelo menos em patrulha, sem nos deixar a sua avaliação. A patrulha, ou a equipa, a equipagem, ou o bando, ou a tribo, companhia, são as células de 5, 6, 7, 8 miúdos. E nós pedimos que cada um destes grupos nos deixasse a sua avaliação. E, portanto, temos ali 4 caixas cheias de avaliações, que são as avaliações, se calhar, as mais importantes que nós temos, porque são aquelas que correspondem ao que os nossos participantes sentiram, mas, obviamente, depois temos que completar aquilo com a avaliação de todos os que trabalharam, uns mais dedicadamente junto dos jovens, outros mais nos bastidores, e, obviamente, que todos nós seremos aí um bocadinho mais críticos, porque, se calhar, houve situações que ocorreram que, felizmente, os jovens não tiveram tanta percepção, mas os adultos tiveram, e que são questões que nós temos também que deixar escritas para que possam ser melhoradas. Quais são os grandes parceiros do CNE e de uma organização desta dimensão que estamos aqui a analisar? Nós tivemos muitos parceiros que nos apoiaram. Tivemos, desde logo, toda a comunicação social que esteve presente, televisões, como vocês, jornais, revistas, rádios. Nós tivemos empresas que nos apoiaram, quer a ultrapassar algumas dificuldades logísticas, tivemos outras que nos apoiaram porque se disponibilizaram a deslocar para o acampamento operações inteiras, como foi o caso dos supermercados, e que ajudaram a que o acampamento pudesse viver da forma como viveu. Tivemos um conjunto de outros fornecedores que criaram condições também financeiras muito favoráveis para que nós pudéssemos ter os orçamentos relativamente bem geridos. Tivemos entidades que estiveram a trabalhar connosco empenhadamente nas oficinas e workshops, a ajudar, a motivar e a sensibilizar os nossos jovens para algumas realidades e desafios ambientais e, obviamente, tivemos a parceria com o município de Idanha Nova, sem o qual o acampamento pura e simplesmente não se poderia realizar. E deduz-se que o acampamento fique por ali instalado. É assim para continuar? Não sabemos. O acampamento, tendo agora terminado, na avaliação, 2 aspectos que são importantes e que serão avaliados com certeza. Um será a data do próximo acampamento. O próximo acampamento nacional do CNE vai ser o acampamento do centenário e a data do nosso centenário é em maio de 2023 e, portanto, se nós cumprirmos a regularidade de 5 anos que temos mantido, significa que o acampamento será em agosto de 2022 e, portanto, será provavelmente a atividade que inicia as comemorações dos nossos 100 anos, mas pode acontecer que se prefira adiar o acampamento 1 ano e, se ele for em 2023, será a atividade com que culminarão as nossas comemorações, a nossa celebração. O campo de Idanha está cada vez mais preparado para poder acolher um acampamento desta dimensão, com este número de jovens, mas também por causa disso mesmo, e porque o campo está relativamente pronto,
nós gostamos sempre de ambicionar e de pensar que se um dos elementos essenciais do escotismo é a vida ao ar livre, e se hoje em dia lutamos todos os dias por encontrar espaços para que os jovens em segurança possam realizar as suas atividades, por que não ambicionarmos que no centenário tenhamos uma prenda que pudesse ser podermos ter um centro escotista novo, não abandonando este, obviamente, mas podermos ter um outro centro escotista que reunisse as condições que permitisse ser estreado precisamente com uma atividade desta envergadura. Obviamente que estamos muito confortáveis com o campo de Idanha, estamos muito contentes com a parceria que temos e que vamos continuar a manter com a Câmara Municipal de Idanha Nova. Mas se pudéssemos ambicionar ter outro espaço que depois ficasse disponível para que os escoteiros o pudessem usar, seria uma ambição interessante que concretizaríamos em aumentar a oferta de espaços para que as atividades se possam depois também realizar. Então, para precisar, está em aberto o próximo ACANAC, ou daqui por 5 ou 6 anos. Está em aberto, está tudo em aberto, portanto, no escotismo as decisões são tomadas, obviamente, de forma democrática e em conselhos, e, portanto, há de ser num dos próximos conselhos nacionais que a nossa equipa irá levar a discussão e a debate, quer a data, quer o local em que se realizará o próximo acampamento. Pergunto-lhe quais são os próximos desafios depois da realização deste ACANAC, quais são os próximos projetos e eventos em que o CNS vai empenhar. Muito bem. Nós estamos em funções, a minha equipa está em funções há sensivelmente 7 meses. E, portanto, nós quando começamos o nosso trabalho em janeiro, estava este acampamento, que quer queiramos, quer não, marca de forma muito impressionante a nossa agenda, mesmo com uma gestão a cargo de uma equipa autónoma, que era o caso, marca bastante fortemente a nossa atividade. E, portanto, nós já apresentamos os nossos planos de atividade para os próximos 3 anos e, em concreto, para o ano corrente de 2017. É agora tempo de lançarmos mão, já consolidamos as equipas quase todas que temos para construir, embora nunca se feche, é agora tempo de começarmos, de facto, a produzir tudo aquilo com que nos apresentamos, os projetos que apresentamos ao CNE, está agora o tempo de começar a concretizá-los, desde uma revisão que queremos fazer à nossa componente pedagógica, à forma como trabalhamos com os jovens e aquilo que lhes oferecemos. Queremos também fazer algum caminho na área da formação dos adultos e, portanto, revisitar e afinar alguns aspectos da formação de adultos que fazemos e avançar com os temas da formação contínua e da reformulação da formação avançada. Queremos trabalhar mais e mais o envolvimento dos nossos jovens, a nossa comunicação. Queremos simplificar os processos com que trabalhamos, tentando diminuir a carga burocrática que existe nos agrupamentos locais, onde estão os nossos escoteiros. Há um sem número de coisas que queremos agora fazer e temos em curso também uma revisão estatutária que, previsivelmente, no ano de 2018, deverá produzir frutos com a publicação de uns estatutos revistos do CNE. E começar o mandato praticamente logo com o ACANAC deve ser marcante para toda a equipa que o acompanha e que tomou posse, penso que em dezembro do ano passado. Em janeiro. Tomamos posse em janeiro, as eleições foram em dezembro. Sim, marca. Este acampamento, como eu disse há bocadinho, tinha uma equipa de gestão, de liderança independente, digamos assim, da equipa nacional. Obviamente que, quando tomamos posse, o chefe nacional assume, por inerência do cargo que tem, assume a posição de chefe de campo. Mas o acampamento tinha um chefe de acampamento e tinha um conjunto de equipas lideradas por dirigentes que nada tinham que ver com a Junta Central, e todos eles foram reconduzidos quando nós tomamos posse. E o que nós tentamos foi integrar as equipas e tentar ajudar naquilo que fosse possível para que as equipas tivessem as melhores condições possíveis e também pudéssemos estar a trabalhar de forma concertada no acampamento. Mas havia uma equipa autónoma que o geria. Isso foi aquilo que permitiu que a gente, por um lado, desse apoio ao acampamento, mas, por outro lado, também continuássemos, ou iniciássemos, dito melhor, o trabalho que tínhamos por diante e que agora nos permite não estarmos exatamente no ponto de partida,
mas já estarmos com algumas coisas trabalhadas, já temos algum caminho feito com as regiões. Para nós é muito importante que as 20 regiões que compõem o CNE participem daquilo que são os trabalhos e a definição do caminho que vamos trilhar e que vamos seguir. E esse caminho já se iniciou, já está em curso e agora vamos intensificá-lo. Já não temos uma atividade com a envergadura do acampamento nacional que nos cause alguns dos transtornos que, de forma muito positiva, mas que realisticamente causa. Daqui até ao final do ano, nós vamos ter algumas atividades nacionais que são regulares e que marcam de alguma forma a nossa agenda. Vamos ter um Festival Nacional de Canção Escotista, que vai ser em Famalicão. Vamos ter um mercado internacional, que é uma atividade da nossa Secretaria Internacional e que procura trazer aos jovens a noção, uma vivência internacional pontuada por ofertas das diferentes atividades internacionais que estão disponíveis, todas no mesmo espaço, como se ali se pudessem, de alguma forma, saborear e viver. Vamos ter a Luz da Paz de Belém, já em dezembro. É uma dinâmica que trazemos desde a Áustria e que, de alguma forma, nos congrega em torno da ideia da paz e da ideia de levar a luz, que é Cristo, às casas de todas as pessoas, de todas as aldeias onde nós temos agrupamentos. É uma atividade que já tem alguns anos e que tenho quase a certeza que este ano conseguiremos realizá-la também em parceria com a Caritas Portuguesa. E estas são as atividades que temos daqui até ao final do ano que provavelmente mais marcarão a agenda nacional. É óbvio que as atividades mais importantes não são estas 3 ou 4, são as milhares de atividades que se fazem localmente pelos nossos agrupamentos com os nossos escoteiros. Sabendo que para já este mandato não vai lá chegar, mas talvez o próximo, não sei se também pensará, ainda é prematuro, recandidatar-se, mas que ideias vão já surgindo para assinalar essa data e esse aniversário simbólico, como já referiu, serão os 100 anos, daqui por 5 anos, do Corpo Nacional de Escutas, na inspiração, portanto, de Baden-Powell, da existência em Portugal. O que é que vai passando pela cabeça que poderá se assinalar daqui por 5 anos, nos 100 anos do CNE? Pois, nós gostávamos que esta caminhada que nos vai levar aos nossos 100 anos, ao nosso centenário, fosse uma caminhada essencialmente de crescimento da nossa associação. Nós estamos convencidos de que os nossos agrupamentos, os nossos dirigentes, fazem um trabalho bom, conseguem criar oportunidades educativas interessantes para que os nossos jovens possam crescer e desenvolver-se e, portanto, o desafio do crescimento para nós é um desafio importante. Não porque queremos ter números, mas porque estamos convencidos que o trabalho que fazemos é um trabalho bom, queremos que esse trabalho possa beneficiar o cada vez maior número de jovens. Uma ideia que trabalhamos ao longo dos últimos meses, já vai lá quase um ano, é que para nós é muito importante termos a consciência e pensarmos sobre que tipo de jovens queremos para o futuro, muito mais do que pensarmos no futuro que queremos para os nossos jovens. Não se trata de fazermos um exercício de profecia, trata-se muito mais de fazermos um exercício de trabalho e de ajudar os jovens a crescer e a definirem o seu próprio rumo. Isso vai nos levar, de certeza absoluta, ao centenário. Não sei se com uma equipa que daqui a 2 anos e meio é a mesma ou não, isso não sabemos, veremos depois nessa altura, mas obviamente que aquilo que nós fazemos vem sempre no seguimento daquilo que os outros que nos antecederam fizeram e, portanto, temos o conforto e a confiança de que quem vier a seguir a nós há de pegar no ponto em que nós deixamos e há de dar um cunho próprio numa continuidade que queremos que siga, claro que sim. Chefe, estamos a chegar ao final desta nossa conversa, que agradecemos pela sua disponibilidade. Uma vez que referiu também que vai continuar esse caminho de estreitar relações e laços com os agrupamentos pelo país, pelas regiões e também pelos agrupamentos locais, uma palavra final de mensagem, de nota que queira deixar, aproveitando aqui a Ângelos TV, para se dirigir àqueles que possam estar a assistir a esta nossa conversa, para continuarmos todos a abraçar o futuro, não é? Que foi o lema do ACANAC,
destaque, mas que continuará a ser, por certo, nos próximos tempos. Vamos todos abraçar o futuro, não é? Vamos todos abraçar o futuro com a noção de que, e esta foi uma das mensagens que transmitimos também no acampamento, de que o futuro não é algo que nos vai acontecer. O futuro somos nós próprios. E, portanto, abraçar o futuro também é sermos capazes de nós próprios, ao abraçar-nos, e uns com os outros, sendo construtores de um mundo melhor, sermos capazes de pensar que é o futuro que abraça o mundo. Porque o futuro somos nós, são os nossos jovens. Nós dizíamos no acampamento que muitos de vocês, todos eles, aliás, serão aqueles jovens que no ano 2030, o ano em que previsivelmente foram desenhados estes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que esteve na origem, a par da encíclica do Papa Francisco, na dinâmica deste acampamento, serão eles que em 2030 serão os nossos jovens adultos. E eu dizia-lhes, vocês vão ser todos escuteiros nessa altura, em 2030, porque costumamos dizer sempre que uma vez escuteiro, para sempre escuteiro. E, portanto, se abraçar o futuro é eles serem capazes de tomar consciência que o futuro são eles próprios, nesta mesma linha daquilo que há bocadinho dizia, é importante que eles percebam, todos nós tenhamos a consciência que é o próprio futuro que tem que abraçar o mundo para que o mundo se desenvolva e cresça. Acredita em ti, abraça o futuro, deixa que o mundo te inspire a sonhar. Nesta cana celebra a amizade, a felicidade podes encontrar. Há muito a construir na casa comum. Temos de ser um por todos e todos por um. Sei que quero avançar e tocar a luz, viver a palavra que nos deixou Jesus.